Olá, tudo bem? Sou o pastor Flávio da Primeira Igreja Batista em Pirassununga. Hoje eu estou aqui para trazer uma reflexão nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. Quero primeiramente dar aqui as minhas felicitações a todas as mães que me assistem, em especial a minha mãe que se encontra no Rio de Janeiro. Se estou aqui hoje trazendo essa reflexão é porque um dia minha mãe me ensinou o caminho do Senhor. Me ensinou a ler, me ensinou a escrever e me ensinou a refletir na palavra de Deus. Hoje eu quero aqui trabalhar com vocês a seguinte ideia: mães precisam ser ousadas na transmissão da fé sincera. O texto que escolhi para esta minha reflexão desse dia se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde Paulo ele escreve ao jovem pastor Timóteo em um momento muito difícil da sua vida. Ele estava preso em Roma, prestes a ser condenado à morte. E ele então escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Paulo destaca que o jovem pastor Timóteo tinha uma fé sincera e que esse jovem pastor se mantinha firme em sua fé. Mas Paulo aqui apresenta onde iniciou-se esta fé. Tudo começou com uma avó e uma mãe, que passaram para este jovem, quando ainda era uma criança, aquilo que era o ABC da vida com Deus, o ABC de uma vida devocional, de uma vida dedicada ao Senhor. Por certo, essas mulheres que eram mães ensinaram a esse menino que mais tarde se tornou um pastor de uma igreja na cidade de Éfeso, ensinaram para ele a respeito da história da Bíblia, ensinaram para ele a respeito da oração, de uma vida íntegra. Elas apresentaram àquele menino que se tornou um homem a fé sincera. Em outras versões da Bíblia diz a fé sem fingimento. Foram mães ousadas. Hoje, mais do que nunca, o Brasil e o mundo necessitam que essas mães se levantem para exercitar esse ministério tão essencial para a vida de filhos. Mães que apresentam, que transmitem uma fé sincera. Fé sincera que não consiste apenas em apresentar conteúdos bíblicos, mas fé sincera que envolve mente e coração e atitude de vida, sendo elas um exemplo a ser seguido. A formação teológica de Timóteo, ela não começou quando Paulo o chama para ser o seu companheiro de missões. A formação teológica do pastor Timóteo começou com uma avó e uma mãe que ensinaram a ele a ter uma fé sincera. Nossas mães talvez não tenham o conhecimento que nós temos a respeito da Bíblia, porque não tiveram as oportunidades que nós temos para conhecer a Bíblia. Mas foi por elas foram parte fundamental para que eu e você hoje pudéssemos ter o conhecimento, não só da Bíblia, mas o conhecimento da vida, porque elas gastaram seu tempo, desgastaram-se dia após dia, para que eu e você pudéssemos ler, escrever, interpretar, conversar, comunicar, dizer o que nós pensamos. Elas nos auxiliaram.
Elas foram mães ousadas em seu ministério de transmitir a fé sincera. E a estas mães ousadas, eu as encorajo a continuarem firmes, dando então aos seus filhos um exemplo a ser seguido e dando também aos seus filhos um compromisso de honrar com esta fé sincera, ainda que essas mesmas mães um dia venham a partir, mas eles continuarão a transmitir essa fé sincera até que Cristo volte. Que Deus abençoe o seu dia, mãe, que Deus abençoe a sua vida, a você que me ouve, que Deus te dê forças para que ousadamente você continue a transmitir a seus filhos, às suas filhas, a fé sincera. Feliz Dia das Mães. Um grande abraço a todas. Que Deus as abençoe.